Glória a Deus, louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse amigo que vos sauda sou eu mesmo, o apóstolo Auglês Brento. Olha, queridos, eu quero, em rápidas, icônicas palavras, falar sobre a eclesiologia. O que é a eclesiologia? A eclesiologia é a doutrina que estuda a igreja, né? A igreja é essa instituição importantíssima que Jesus levantou. Jesus veio morrer para isso, para levantar uma nova aliança, um novo povo sobre a terra. Então a igreja é o ajuntamento do povo de Jesus Cristo. É o ajuntamento, é a organização do povo de Cristo. Tá certo que muitas seitas e heresias têm se levantado, muitos homens têm se corrompido, tem feito da igreja negócio, tem feito da igreja patrimônio próprio, se desviado, né? O fundamento verdadeiro da igreja, que é proclamar o evangelho, levar o evangelho ao mundo. Em Romanos 12, 4 e 5, o apóstolo Paulo, né, em sua sabedoria dada por Deus, ele afirma que cada um de nós somos como membros de um grande corpo. A igreja é o corpo de Cristo sobre a terra, né? Nós formamos um corpo, estamos ligados um no outro. Então está crescendo cada vez mais o número de pessoas desigrejadas, pessoas que não querem se submeter a uma organização. Olha, se existe uma organização, se existe uma instituição a qual Cristo levantou, então existem os líderes, os liderados, né? Os responsáveis pela obra. Então a gente tem que entender que temos que obedecer e não se rebelar e se auto-excluir desta grande e importante obra que é a Igreja de Cristo sobre a terra e ficar de fora condenando por causa do erro de um ou pelo erro da maioria. Nem que seja o erro da maioria, eu não posso me excluir e dizer que não é importante a igreja, que não é importante o templo. Os templos são importantes, sim, porque o templo é o lugar onde nós nos reunimos, é o lugar onde a igreja se reúne. Então, a igreja primitiva não teve templo. Por que não teve templo? Mas ela se reunia no templo mesmo, o templo de Herodes, eles se reuniam em lugares específicos para cultuar a Deus, em cenáculos. Mas aí, com o passar do tempo, eles construíram templos para se reunirem. Então não vejo nada de errado em se congregar, em considerar um templo, em congregar no templo e ter o templo como algo sagrado da igreja, aonde o povo de Deus se reúne para buscar a Deus, para orar a Deus. É necessário ter uma casa de oração, é necessário ter o templo para adorarmos ao Senhor, né? Todas as religiões têm templos. Por que o cristianismo, o povo de Deus, não pode ter uma casa para adorar, para buscar o Senhor? Isso é muita ignorância, irmão. É muita ignorância rejeitar tamanha verdade, tamanha importância que é a eclesiologia, a doutrina da igreja. E ao passar do tempo, os apóstolos foram estabelecendo ensinamentos precisos para confirmar a igreja sobre a terra, chamado credo apostólico. E no credo apostólico, né, entre tantas doutrinas, está a doutrina da igreja. Olha, o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual, concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e voltar. Ele vai voltar para julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. Não está falando aqui precisamente igreja católica, igreja evangélica. A Santa Igreja é o ajuntamento dos salvos, o ajuntamento do povo de Deus sobre a terra. Na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.
Esse é o credo apostólico. Nós precisamos também levar isso muito a sério. Você não crê na Santa Igreja? Por que você ignora a igreja? Por causa do erro de alguns falsos pastores, falsos mestres, você tem ignorado a igreja. Então você só pode ignorar a igreja se ela se desviar do credo, se ela estiver transgredindo a palavra. Se não for igreja, se for seita, mas se for igreja e existe a igreja sobre a terra, ela está ainda sobre a terra, não foi arrebatada, e por que você está desigrejado? Procure a igreja mais próxima da Bíblia, congregue, seja submisso, leve a sério, obedeça, e você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor. Amém, querido? E com essa palavra, Deus abençoe em nome de Jesus.